Que bom estar aqui, amém? Bom estarmos aqui. Glória a Deus. Bom aqui estar. Que bom. Eu realmente creio nessa palavra que foi dita agora. Ainda vai vir o melhor. Amém? Tem coisa boa chegando. Diga comigo, tem coisa boa chegando. Coisa muito boa chegando. Queridos, o dia do pagamento está chegando. O dia do pagamento está chegando. Amém? Jesus é um bom pagador. Deus é um bom pagador. Amém, queridos? E a realidade que você está vivendo hoje pode não ser a realidade que foi prometida por Deus, mas essa realidade prometida por Deus vai se manifestar. Amém? Agora eu quero que você dê um sorriso para a pessoa que está ao teu lado. Diga, que bom que você está aqui. Olha para o outro lado também, vai, diz, que bom que você está aqui. Amém. Diga, é tão bom poder participar da unção de Deus em comunhão. É muito bom, queridos. Amém? Deus está no nosso meio. Você pode ter absoluta certeza. Oh, glória a Deus. Se eu fosse você, estaria mais alegre. Amém? Glória a Deus. Essa alegria que eu estou tendo agora, estou falando com você, não é a alegria da minha alma, é a alegria do meu espírito. Amém? Amém? Não é uma alegria natural, aquela que a pessoa já vive rindo em todo lugar, né? Não é uma alegria porque eu achei alguma coisa engraçada, é uma alegria que eu estou exercendo pela fé e pelo meu espírito, porque eu percebo no meu coração que coisas boas estão para se manifestar a partir de hoje na sua vida, amém? Percebo no meu coração que o crescimento dessa igreja, ela não vai ir nem para a direita nem para a esquerda, ela vai seguir firme adiante. O que Deus vai fazer com essa obra, não é o que eu estou dizendo, o pastor Sérgio está dizendo porque ele está firme na alma dele. Não, eu estou dizendo pelo meu espírito, o crescimento dessa igreja vai ser firme e forte. Amém? Deus está forjando armas aqui, Deus está fazendo um exército. Amém? E todo exército deve ser bem treinado. E todo exército deve aprender pela habilidade da palavra, um exército espiritual de Deus. E pela sua fé, com as armas da justiça, aprender a destruir com a palavra de Deus as fortalezas. Amém? E uma das fortalezas que muitas vezes o diabo tenta levantar sobre nós, e é o tema que nós vamos falar hoje, são as fortalezas, aquilo que ele tentou fazer com Jesus. Ele é tão atrevido que ele tentou fazer até com Jesus isso, que é incrível, né? E se ele tentou fazer isso com Jesus, não é só porque ele foi arrogante, mas porque ele tinha expectativa de fazer isso com Jesus. Porque ele, apesar de estar derrotado, mas ele é inteligente. Você concorda comigo? É bem inteligente. Ora, o que é que você acha de uma criatura que tem milhares de anos e não dorme, não se cansa, está no mundo espiritual? Então a vontade dele é só tentar desfazer o que Deus faz. Então ele tem experiência, tem inteligência, tem sagacidade para isso. E ai de nós se não fosse a nossa nova realidade em Cristo Jesus. Porque se a gente quiser combater com o diabo, com a nossa força carnal, nós não vamos ter chance, porque não temos sabedoria e inteligência, nem a sagacidade dele. Mas graças a Deus que a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Graças a Deus que maior o que está em nós do que o que está no mundo. E que não estamos desamparados e que Ele conquistou na cruz do Calvário a nossa vitória. Amém? Pelo sangue de Jesus. Amém? Mas o que eu quero dizer é que o diabo muitas vezes tenta trazer na nossa mente, na nossa alma, uma realidade que é mentirosa. Não é real, é falso, é mentira. Como disse Paulo lá em Coríntios 10, são fortalezas que são construídas pelos sofismas. Fortalezas que são construídas pelos sofismas. Quando eu falei que ele tentou Jesus, ele disse o quê? Se tu és o Filho de Deus. O que ele estava tentando fazer ali é criar um sofisma. E se ele teve a expectativa de que poderia derrubar Jesus, é porque ele, na sua sagacidade e inteligência, pensou da seguinte forma: bom, Jesus é o Filho de Deus, e ele veio com um propósito.
Mas será que no meio desse jejum de 40 dias, passando fome, vendo que ninguém segue ele, a maioria das pessoas não estava seguindo ele naquele momento, vendo que ele não é nem sequer respeitado pela sua família, como os evangelhos mostram que ele não era. Depois foi que respeitaram, porque a sua própria família chegou para ele e disse assim: se tu quer ser conhecido, vai para tal lugar, vai. Como se quisesse ser o Espírito Santo dele. Você já parou para pensar nisso? A própria família de Jesus, os irmãos, queriam ser o Espírito Santo de Jesus, achando que podiam dar um bom conselho ao Filho de Deus. Então não foi só você, Jesus também. E aí o diabo sabia que Jesus ainda não estava na plenitude do seu reino, sabia que ele ainda não tinha manifestado os milagres, que ele só veio manifestar depois, porque aquela tentação foi depois que ele foi batizado nas águas do Rio Jordão, nem sequer o primeiro milagre ele tinha operado. E o diabo vem e diz o quê? Se tu és o Filho de Deus. Então, o diabo estava confrontando a identidade de Jesus. Estava confrontando a identidade de Jesus. E o tema do que nós vamos tratar hoje é a importância de ter a correta consciência espiritual. Isso é muito importante, porque essa consciência espiritual, essa revelação da consciência, essa realidade para você de consciência espiritual, que vai definir se você vai naufragar ou se você vai conseguir chegar até o final da sua carreira. Amém? Como assim, pastor? Essa própria tentação que o diabo fez contra Jesus estava confrontando o quê? A realidade de quem Jesus era. Se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Isso é uma coisa que é muito recorrente, principalmente no Novo Testamento. O diabo sempre vai tentar ou te questionar a tua identidade como filho de Deus, como nova criatura, como nascido de Deus. Então vamos lá para João, capítulo 1, versículos 19 ao 23. E aqui diz o seguinte: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem. Veja bem, olha qual era a pergunta: quem és tu? Eu quero que você olhe para a pessoa da direita e da esquerda, diga assim, e faça essa pergunta: quem é você? Pergunte mesmo, quem é você? É muito importante fazer isso. Quem é você? Pergunta mais assim: você sabe quem você é? Porque, querido, você pode saber quem você é, filho de fulano, de Beltrano, nasceu no ano tal, faz a tua qualificação, né? Profissional disso, profissional daquilo, trabalha em tal lugar, mora em tal lugar, mas em Cristo essa não é a sua identidade. Isso é a sua identidade genética como cidadão brasileiro, mas em Cristo é muito mais do que isso. E os judeus foram questionar João, porque estavam vendo João fazendo obras, e batizando, e profetizando, e a pergunta era: quem tu és? No versículo 20 diz: ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. 22. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Pergunta para a pessoa da direita e da esquerda. Olha aí, pergunta e diz: o que é que tu diz a respeito de tu mesmo? Olha e pergunta: o que é que tu diz a respeito de tu mesmo? Pergunta assim, diz: tu diz que é um fraco? Tu diz que é um coitadinho? Tu diz que não serve para nada? Pergunta. É você que está ministrando hoje, né? Você já orou por eles, agora até profetizou, disse: assim diz o Senhor, né? Diga, qual é o testemunho? Pergunta aí. Qual é o testemunho
que tu diz a respeito de tu mesmo? Isso parece só uma brincadeira, uma forma de ministrar. Não, querido, isso é muito sério. Muito sério. Isto é muito sério. É isso que ativa a tua fé, que ativa a tua intrepidez espiritual. Amém? Que ativa o teu chamado. Ah, pastor, mas eu não tenho chamado. Mas você é filho de Deus. Que ativa aquilo que você tem recebido aqui nessa igreja. De Deus através desse ministério. Você tem que ter um testemunho a respeito de você mesmo. Essa mensagem é muito importante para mim. Porque eu passei a minha vida toda de crente, o diabo questionando, tu é o quê? Tu não é nada. Tu é um Zé Mané. Tu vai pela cabeça dos outros. Tu não tem importância. Diz que obra tu fizesse. É o tempo todo. Você pode pensar que isso é coisa da minha cabeça, do meu temperamento, mas é uma coisa espiritual mesmo. Eu vivo essa batalha, eu tenho que declarar quem eu sou, e você deve declarar quem você é, porque eu tenho certeza que eu não sou o único aqui. Porque tem pessoas que têm um testemunho tão alto a respeito de si mesmo, que é pior ainda, porque começa a pensar que é uma coisa que não é. Em Romanos capítulo 12, Paulo diz, não pense cada um de vós além da medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, são pessoas que acham que são alguma coisa, são pessoas que pensam que são mestres, são pessoas que pensam que são profetas, e não são profetas. E não são mestres. Então tem os dois lados, tem gente que tem um testemunho muito baixo a seu respeito, e tem gente que tem um testemunho muito errado ao seu respeito também. E o que você precisa ter é a percepção espiritual, a consciência espiritual de quem você é e qual o seu papel aqui nessa terra. Porque cada um daqui não veio sem um motivo. Deus chamou você, todo mundo aqui, mesmo quem não tem chamado de público, todo mundo aqui tem um papel importante dentro do ministério de Cristo. Quem crê nisso? Porque Deus chamou cada um com uma importância, com um chamado, com algo específico. E deixa eu dizer uma coisa para você. Tua alegria, tua felicidade não vai estar em você prosperar financeiramente. Tua alegria não vai estar em você ser dono de muitos negócios. Não, a sua alegria não vai estar nisso. A sua alegria não vai estar no seu sucesso financeiro, profissional. Porque você é filho, é filha de Deus. E além da prosperidade financeira ou sucesso, que deve seguir você, esse não é o seu principal chamado. Seu principal chamado é o testemunho de Cristo a respeito de ti mesmo. Essa é a obra que vai ficar escrita lá no cartório do céu. Como disse Jesus, ajuntai, pois, tesouros no céu, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba. E Deus é testemunho junto contigo de que você está sendo fiel ao que Ele mandou você fazer. Amém? Então você precisa ter uma consciência espiritual correta. O que é que você diz de você mesmo? O que é que você diz de você mesmo? Estou dando um silêncio necessário para você pensar. Como diz na Bíblia, selar. Nos Salmos tem lá, selar. Selar significa pausa para reflexão. Fica refletindo agora. O que é que você tem dito a respeito de você mesmo? Eu estou falando do que você diz a você mesmo. Você tem ouvido realmente o que Deus diz ao seu respeito? Ou você tem ouvido as insinuações atrevidas, malignas do diabo, que teve a coragem de confrontar até Jesus, quanto mais você? Você acha que ele vai deixar de confrontar você? Sabe, cada lágrima que você derruba de tristeza, porque não está sendo cumprido aquilo que Deus disse que ia cumprir na sua vida, é um sorriso que o diabo dá. Cada questionamento que você faz, por que a enfermidade não foi embora, ou questionando por que as coisas ainda não aconteceram, ou questionando por que a sua situação financeira ainda não foi resolvida, cada questionamento desse, cada tristeza, cada sensação de derrota é uma alegria para o diabo, e você vai deixar ele ter alegria sobre a sua vida?
Não, queridos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados, os dominadores que estão nas regiões celestiais. Você precisa entender quem é o seu inimigo, isso é consciência espiritual. Primeira coisa que você deve ter é uma consciência espiritual correta a respeito de quem você é. Primeira coisa, diga, eu sou justiça de Deus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que fala justiça de Deus? Justiça de Deus é a condição de você chegar diante de Deus sem nenhuma culpa ou condenação, como se o pecado nunca tivesse existido, ou seja, você foi justificado, então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz Romanos capítulo 8, versículo 1, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há legalidade se você não está vivendo em pecado, ou se você pecou e confessou o seu pecado. Não há legalidade para você ser acusado de coisa nenhuma. Não permita que o diabo questione a sua identidade. Tem que se levantar com ousadia, querido. Levanta-se com ousadia, para que a tua vitória seja manifesta. A Bíblia diz lá em 1 João, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Querido, como é que você vai andar em fé se você não tem um testemunho correto a respeito de ti mesmo? Não tem como. Se eu sou um coitadinho que estou sempre perdendo e eu tenho a consciência disso, o que eu tenho, na verdade, é uma consciência errada a respeito de mim mesmo. Eu estou ouvindo o que o diabo diz. Mas, pastor, o que eu posso dizer se eu tentei isso, quebrou, tentei aquilo, não deu certo, fiz aquilo? Queridos, todas essas histórias de derrota, eu te garanto que não foi a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Não foi a vontade de Deus. E você vai fazer o quê? Vai lamentar o leite derramado, como diz o ditado lá do Nordeste, chorar diante do leite derramado? Ou como dizia outro ditado lá no Nordeste, que se dizia muito, meu pai dizia muito, dizia o seguinte: águas passadas não movem o moinho. A água passou, não vai mover mais o moinho não, meu amigo. Você tem que pensar na água que vem agora. Já passou. Derrota foi derrota do passado. Não tem que ficar meditando nas derrotas, você tem que estar meditando nas vitórias. E você tem que ter consciência que Deus prometeu vitórias em todas as áreas da sua vida. Ele prometeu isso não é falsa promessa. As derrotas que nós temos vêm de procedência maligna e muitas vezes da nossa falta de consciência espiritual de quem nós somos. Você entendeu? Ou está entendendo? Quem tu és? Eu acho que eu vou começar a fazer isso agora, né? De vez em quando vou pegar você sozinho e vou dizer, e quem tu és? Diga agora quem tu és. Vai ficar gaguejando. Para ver se incita em você uma atitude de intrepidez. E entenda que não é o pastor nem ninguém que está contra tu, é o diabo que está contra você. Ele é sagaz. É a tua fé sendo ativada com intrepidez, com uma consciência correta a respeito de quem tu és, que vai fazer o moinho mover. É uma água que vem direto do trono de Deus. Essa água move o moinho. Mas águas passadas, que estavam sujas, não serve de nada, já passou, já foi. Amém? Então, uma outra consciência que você tem que ter, como está escrito lá em João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2, 1 João 3, 1 e 2, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filho de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Por essa razão, o mundo não te conhece, querido, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, olha só, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Diga, eu sou filho de Deus.
ou filhas. Diga, eu tenho a natureza de Deus. Quando o diabo perguntar quem tu és, você diga, eu sou filho de Deus. Aí ele vai dizer, como eu já sei o que ele diz, todo mundo é filho de Deus, inclusive eu não nasci dele. Aí você vai dizer, a Bíblia diz que aqueles que nasceram de Deus, nasceram não da água, mas da água e do Espírito. Quem nasceu de Deus crê não só que Deus existe, mas que se torna galardoador. Quem nasceu de Deus confia nele e tem a natureza dele. O diabo é uma criatura. E as pessoas que estão aí que não aceitaram Jesus, elas são criaturas, não são filhos de Deus não. Porque se fossem filhos de Deus, estariam fazendo o que de Deus requer. Eu te garanto, quem não vem para a igreja não é filho de Deus. Quando eu estou falando isso, não estou falando só ir participar de uma placa de igreja. Eu estou falando quem não quer estar no culto, quem não quer participar, quem não lê a Bíblia, quem não busca o Senhor, quem não ora, não é filho de Deus. Onde é que está a natureza de Deus dessas pessoas? Quer ficar aí farreando no mundo? Só lá. Todo mundo é filho de Deus. Falácia, isso é mentira do diabo. São criaturas, foram criadas por Deus. Mas nem todo que é criado é filho, porque o filho tem a natureza de Deus. Isso é tão fácil, eu vou te explicar agora, tão fácil. Quando a gente adota uma criança, e a criança cresce com você, a criança vai te ter por pai ou por mãe, é verdade ou não é? Mas há pessoas que têm os filhos e abandonam por aí. Sabe o que é que acontece quando essas pessoas crescem, os filhos? Não reconhecem aqueles como pai ou como mãe. Ou seja, eles foram criados geneticamente por aquele pai e por a mãe, mas na verdade não são filhos, porque filho é aquele que cria, ou pai é aquele que cria, mãe é aquela que cria. É verdade ou não é? Porque tem vínculo de amor, e assim é Deus. O fato de ter sido criado por Deus, foram gerados geneticamente de Deus. São criaturas, mas só se tornam filhos quando tem um relacionamento de paternidade com o pai. Por isso que a Bíblia diz que nós temos a adoção como filho de Deus. Por quê? Porque antes nós não éramos filhos, nós éramos criaturas. Aí Deus, através de Jesus, nos adotou. E agora nós somos amados dele. Amém? Viu como é a diferença? Então quando o diabo questionar quem tu és, tu diz, eu sou filho de Deus. E respeite, você é só uma criatura rebelde aí. Você nem filho é. Você é um rebelde, é uma criatura. Eu sou filho. É por isso que o diabo questiona, porque o diabo é um rebelde, é uma pessoa que não é uma criatura que não quer saber do pai. E aí ele questiona a tua filiação. Quem tu és? Eu sou filho de Deus, nascido de Deus. Amém? Uma outra coisa que você precisa entender, como Jesus Cristo disse lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, quando ele disse assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque este que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que você é? Você é um adorador. Quem é do mundo não é adorador não. Quando o diabo questionar você, diz, eu sou filho de Deus, sou justiça de Deus, e eu sou adorador. Eu adoro ao Pai em espírito e em verdade. Então, comunhão com Ele. Amém, queridos? Que testemunho você tem a respeito de você mesmo? Será que você tem consciência que você é filho? Você tem consciência que você é a justiça de Deus? Você tem consciência que você é um adorador que adora em espírito e em verdade? Queridos, essa questão de adorador é muito sério. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que nós devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios de quem confessa a Jesus. O resultado da boca de quem confessa a Jesus é o sacrifício de louvor. Só quem pode oferecer esse sacrifício são os verdadeiros adoradores. São os filhos, amém? Você tem uma comunhão muito... O diabo está lá,
não morre, não se cansa, e os seus demônios estão no mundo espiritual, achando que são a última Coca-Cola do deserto, mas eles não têm o que você tem, acesso direto à presença de Deus. Como diz lá em Hebreus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, nós podemos alcançar o trono da graça, para conseguir socorro e graça em ocasião oportuna. Você tem acesso à presença de Deus. Quem tu és? Eu tenho acesso à presença de Deus. Quem tu és? Sou filho de Deus. Quem tu és? Eu o adoro em espírito e em verdade. Quem tu és? Eu sou justiça de Deus. Quem tu és? Que testemunho tu tem a respeito de ti mesmo? Por que você fica com a cabeça baixa? Chorando as lágrimas que são para o sorriso de Satanás. Não, o tempo do choro acabou, querido. Não importa o que você está passando agora ou o que passou. Passou o tempo do choro, porque agora Deus enxuga toda lágrima dos teus olhos e diz: ei, levanta, o dia raia. O dia está raiando. Não está vendo. Tem que ver com os olhos da fé. Porque circunstância, o diabo é especialista. Tem 5.000 anos de especialidade. De fazer circunstância para desanimar qualquer um. Você tem que se levantar em fé. Que testemunho tu tens a respeito de ti mesmo? Quem você é? Uma outra parte da consciência espiritual não é só quem você é o que você tem. Você tem o nome de Jesus. Você tem a unção que ensina a respeito de todas as coisas. A Bíblia diz lá, é por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 e 23, 21 ao 23. Paulo diz um texto que eu acho muito bom. Algumas pessoas passam por cima e não percebem o que ele diz. Então, depois de ser questionado a respeito, alguém dizia: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Aí Paulo diz assim, olha, 21, portanto, ninguém se glorie nos homens. Eu sou do pastor fulano de tal. Eu sou da turma de fulano. Eu sou isso. Ninguém se glorie nessa besteira de homens, porque tudo é vosso, tudo é vosso. Diga, tudo é meu. De que ele está falando aqui? Das realidades espirituais. Ele diz no 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Mas eu não entendo isso, irmãos. Se você é filho de Deus, se você nasceu de Deus, se você tem a natureza de Deus, se você nasceu de novo, tem o Espírito Santo dentro de você, você tem a unção que ensina a respeito de todas as coisas, você tem a natureza de Deus, não existe nada nesse mundo que não seja teu. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de situações. É tua a saúde, é tua a provisão, é tua a unção que vem do alto, é tua a palavra de Deus, é tua a direção do Espírito, é teu o auxílio do Espírito Santo. Tudo é teu, querido. Por que tu está se preocupando com migalhas? Porque ninguém me ama, ninguém me reconhece. Queridos, deixa de bobagem, se levanta. Tem um que se importa contigo, é Deus. Amém? Tem um, você precisa ter um... Olha, a Bíblia diz que tinha dois judeus, alguns judeus, filhos de um judeu chamado Cefas, que começou a expulsar demônio. E eles diziam assim, eu vos esconjuro demônios, em nome do Jesus que Paulo prega. Os demônios disseram, eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Ou seja, o mundo espiritual sabe quem é nascido de Deus. Às vezes a gente fica se comparando, né, com gente do mundo. Rapaz, uma pessoa dessa, cheia de demônio, tudo que essa pessoa faz dá dinheiro. Olha só, todo mundo ama fulano, ama cicrano. Querido, eles não têm o principal, que é ter nascido de novo, ser filho de Deus. O mundo espiritual sabe quem eles são e já sabe que estão caminhando para o inferno. A sua posição é melhor do que todo mundo desse povo aí.
Você está entendendo? Não existe posição melhor no universo do que estar em Cristo. Todo o universo, eles têm que se dobrar diante dessa verdade. Nem a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, que nada, nem do presente, nem do porvir, nem qualquer criatura nos separará do amor de Cristo. Isso significa que não importa nada no universo, nem do mundo espiritual, nem do que existe, nada tem o poder de separar você do vínculo de amor que você tem com Deus. É a melhor posição que existe no universo. Mas o diabo é tão safado que ele vai dizer: quem tu é? Quem tu pensa que tu és? Que testemunho tu tem de ti mesmo? Então é muito importante para a tua vida, para a tua vitória, para a tua saúde, para a tua provisão, para aquilo que Deus tem prometido, falado a seu respeito, você ter um testemunho correto a respeito de si mesmo, você se levantar com ousadia e com intrepidez, como está escrito lá em Abacuque: pode a videira não dar vide, a oliveira mentir, pode estar faltando ovelha nos currais, mas eu confio em Deus. Ele me faz andar altaneiramente como a corça. Correr como a corça e andar altaneiramente, que significa que nada pode impedir a carreira da corça. Nem nada vai baixar a crista, a cabeça da pessoa olhando para o chão feito galinha, porque ele te fez andar altaneiramente. O que é andar altaneiramente? Olhar para reto, para frente, para o foco. O meu alvo é Cristo, e nada vai impedir de eu cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas a gente fica o tempo todo ouvindo as sugestões do diabo. Eu não sei o que é da minha vida. Querido, ele é especialista em fazer esse tipo de coisa. A tua vida está em Cristo, tudo é vosso. Diga: tudo é meu. Isso não é um jogo de palavras, isso não é uma doutrina particular, isso é o que está na Bíblia. Aí as pessoas têm aquele negócio, né? Na verdade, eu acredito que isso é a boca do diabo dizendo isso. Se fosse assim, tudo seria mil maravilhas. Querido, isso é incredulidade pura e o cão puro falando pela boca da pessoa. Eu te digo que isso é uma coisa muito séria. Eu já falei isso que eu vou dizer aqui agora. Eu estava em Aquidauana, entrei numa livraria cristã lá, que tinha, e encontrei um pastor lá, e conversa vai, conversa vem, surgiu a respeito de fé. O assunto a respeito de fé. E aí eu disse para ele: irmãos, o que a Bíblia diz lá em Marcos 11, 23? Qualquer um que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, mas não duvidar, mas crê que se fará aquilo que foi dito, assim será com ele. Não é isso que está escrito lá? Qualquer um. Quando eu disse isso, sabe o que foi que o pastor disse? Pastor, não é bem assim. Porque se fosse assim, até o incrédulo falaria e os montes sairiam do lugar. E eu dentro de mim fiquei pensando: meu Deus, se até pastor não está acreditando, como é que o incrédulo vai querer? Se a pessoa do mundo vai crer, nem o pastor está dizendo uma besteira dessa. Claro que eu não falei para ele, mas fiquei: rapaz, o negócio é sério. Até pastor não acredita. Então esse é o chamado bom combate da fé. É você que cuida da sua própria fé, não sou eu. É você. Eu não posso crer por você. Posso até orar e ajudar você, mas é você que crê por você mesmo. Que testemunho tu tens a respeito de ti mesmo? O testemunho da derrota? Querido, se a gente viver alimentando derrota, só vai gerar derrota. Cedo ou tarde a derrota faz um giro pelo mundo, dá uma volta e vem visitar a tua casa de novo. O espírito destruidor, ele roda pelo mundo para ver a maldade que ele quer fazer. Ele quer encontrar uma porta aberta. Você tem que dizer: ei, demônio, você não vai entrar mais na minha casa, não. Você não vai entrar na minha casa, porque eu reconheço o seu focinho, e eu não vou permitir que você entre na minha casa. E eu declaro em nome de Jesus: saia da minha casa. Eu tenho um testemunho, eu sou justiça de Deus, eu sou abençoado. Eu sou filho de Deus, sou nascido de Deus. Quem tu és? Quem tu és? Todos os dias o diabo vai perguntar para você: quem você é?
Todos os dias. Faça um retrospecto na tua vida. Não precisa ir muito longe, não. Essa semana que passou agora. Com certeza você deve ter tido algum dia ruim. Ou momentos ruins, que você meditou que não devia. Ou alguém disse o que não deveria dizer para você. Ou você teve uma triste notícia. Ou foi lá no banco para ver o saldo da conta. Né? E nesse momento quase você pode ouvir a voz de Satanás dizendo: quem tu és? Tu és filho de Deus? Cadê a provisão de Deus? Cadê a saúde? Cadê o milagre? Cadê a intervenção divina? Se a palavra de Deus funciona, por que não está funcionando para você? Quem tu és? Quem tu pensa que é? Será que tu não está te enganando a ti mesmo? E o diabo faz isso, querido. Nunca me esqueço do dia que Deus falou para mim, ele disse: olha, você vai tão longe o quanto você crê. Já parou para pensar nessa frase? Você vai tão longe o quanto você crê. Ou seja, a distância que você percorre depende do tamanho da tua fé. Isso vale para tudo. E é exatamente o que ocorre com todo mundo aqui. Você vai tão longe o quanto você crê. Aí tem gente que fica se enganando, né? Eu vou investir agora na minha vida profissional. Eu vou investir. Nada errado contra isso, mas muitas vezes tem pessoas que colocam na vida profissional, no estudo e em outras áreas, o foco de toda a sua força para ver se esquece a derrota que teve espiritual. Isso não funciona, que cedo ou tarde vai voltar. Porque vida profissional, vida de estudo, o que for, querido, isso deve ser consequência da principal área da sua vida, que é o espiritual, que é ter um bom testemunho a respeito de você mesmo, que é ter uma resposta na ponta da língua, quando o diabo questionar você: quem tu és? Que testemunho tu tem a respeito de ti mesmo? Sabe, tinha um filme que passou algum tempo atrás, chamado O Advogado do Diabo. Alguém se lembra desse filme? E no final, o personagem, né, Al Pacino, que era o diabo, ele diz no final uma das maiores verdades. Eu te digo, isso já aconteceu na minha vida várias vezes. Ele diz assim: a minha maior arma é me fazer de conta que não estou em lugar nenhum. E é mesmo. Você vive a sua vida pensando que está tudo no natural. E você absorve circunstâncias, opiniões, comparações. Você vai absorvendo. Esse negócio de ir para a igreja é fanatismo, né? E fazendo exatamente o que o diabo quer. Aí o que é que acontece? Lá nas ruas da vida, numa esquina, tu dá de frente com a desgraça. E mal sabe você que aquela desgraça que você encontrou na esquina é resultado da falta de sensibilidade, de consciência espiritual do mundo espiritual. Porque se você estivesse preparado e tivesse um bom testemunho a respeito de você mesmo, aquela problemática, aquele problema que ia surgir lá na esquina, não ia ser nada para você. Mas ele se torna grande, porque Deus está pequeno dentro de você. E você tem um testemunho fraco a respeito de você mesmo. Porque o testemunho forte vem através da palavra, o testemunho forte vem através da vida de comunhão, o testemunho forte vem de ouvir as verdades de Deus antes das coisas do mundo. Porque o mundo vai sempre dizer que você não vale nada, que você não serve para nada, mas Deus diz que você é importante. Você está comigo? Vocês estão entendendo? A importância de ter uma boa consciência a respeito do que você é e do que você tem. Se você está achando que isso é... às vezes, né? Eu sei que você pode não estar achando, mas pode ser que o diabo, na sua safadeza espiritual, cogite isso na tua mente. É muito boa aquela mensagem do pastor, né? Eu nunca tinha visto daquele jeito. É uma opinião muito boa que ele tem a respeito da palavra. É isso? Então vamos lá para Atos, capítulo 3, versículo 6. Havia um aleijado que estava na porta do templo. Os discípulos, sabendo quem eles são, presta atenção, veja o contexto aqui, antes da gente ler aí. Presta atenção. João Batista tinha pregado o arrependimento e os fariseus foram lá perguntar: quem tu és? Você concorda que os discípulos sabiam de toda essa história? Sabia ou não sabia? Porque depois daquilo é que Jesus foi chamando. E como é que o João e os apóstolos escreveram isso aí? Eles sabiam. Sabiam ou não sabiam?
É verdade ou não é? Você acha que os apóstolos sabiam sobre a tentação de Jesus? Sabiam, não está escrito no Evangelho? E o que foi que o diabo fez para Jesus? Se tu és filho de Deus. Então, os apóstolos sabiam muito bem que essa questão de identidade é algo que o diabo sempre vai questionar. Aí tinha esse aleijado na porta do templo. E olha o que Pedro diz. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. Pedro sabia o que ele tinha. Você sabe o que é que você tem? Será que se encontrar um aleijado, ou alguém na porta, ou uma pessoa doente ou com câncer, você teria intrepidez de chegar: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus fique curado? Isso é consciência a respeito do que você tem, de quem você é. Isso não é arrogância não, querido. Isso é consciência espiritual do papel que você está exercendo ou que deveria exercer neste planeta, nesse mundo. É por isso que é muito importante a mensagem da fé para o crente individual. Você precisa entender que esse negócio de impor as mãos sobre os enfermos não é só para pastor, não. Quando Jesus falou lá em Marcos 16, diz: os que creem, não diz os pastores não, os que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ou seja, você tem que ter consciência que você tem o nome de Jesus, que você tem o poder que vem do alto, que você tem um relacionamento com Deus, que você foi chamado para isso. Isso não é só para evangelista não, irmão, é para quem crê. Amém. Agora, isso é incrível, tem gente que pensa assim: eu não vou mexer nessa casa de maribondo não, porque se eu for mexer, os cães dos infernos tudo vem contra mim. É falta de consciência de quem você é. Porque quando você tem consciência de quem você é, você sabe que o maligno não pode te tocar. 1 João capítulo 5, versículo 18, diz que aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, não vive na prática do pecado e o maligno não lhe toca. O maligno não tem poder de te tocar quando você tem consciência de quem você é, que você é filho de Deus e que você tem o nome de Jesus, que você tem a unção do santo, que você tem uma comissão dada por Deus, em que ele diz que os que creem porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Querido, se essa não fosse a realidade, eu estaria morto, porque todos aqui sabem que um tempo na minha vida, em 2006, o diabo preparou um banquete dele, dos infernos, com um caco de vidro, e eu comi aquele caco de vidro, e eu confessei essa palavra: os que creem, se beber não vai morrer, e se comer também. E no outro dia o caco de vidro saiu de mim, queridos. Isso é consciência espiritual, consciência do que nós temos, do que nós somos. Quem tu és? Quem tu és? Hein, Davidson, quem tu és? Farias, quem tu és? Juliano, quem tu és? Quem tu és, César? Tu és quem? Porque ninguém aqui não tem uma identidade. Todo mundo aqui tem uma identidade espiritual. A Bíblia diz lá em Apocalipse que os que perseverarem até o fim, Ele dará a conhecer um nome que só Deus sabe. Está escrito numa pedrinha branca. Eu entendo isso como uma identidade espiritual. Para desse negócio de pensar que não tem razão na vida, parece que tu fosse um aborto. Isso não existe. Para com essa história, querido. Eu não tenho sorte, eu não tenho, nada funciona comigo, ninguém me respeita. Para com isso em nome de Jesus. Os demônios te respeitam e têm medo de você. Tanto tem respeito e tem medo de você que fica o tempo todo perturbando a tua mente, dizendo que você é uma coisa que você não é. Eles querem destruir a arma na produção da arma. Quando um exército invade um país, eles soltam bombas aonde? Nas fábricas de arma, nas antenas de comunicação, nas pontes. Eles querem destruir a movimentação das tropas, eles querem destruir a comunicação e eles querem destruir as armas. O diabo sempre vai tentar destruir a fábrica de armas da tua vida.
Por isso que ele fica questionando, quem tu é? Quem tu é? Que é para deixar você trêmulo. Eu não sei quem eu sou. A minha vida é assim mesmo. Para com isso em nome de Jesus. Se levanta com intrepidez espiritual. Quem tu és? Que testemunho tu tens a respeito de ti mesmo? Que testemunho você tem a respeito de ti mesmo? Você sabe quem você é? Qual o seu papel? Que unção tem sobre a sua vida? Precisamos nos levantar com intrepidez, querido. Não podemos. Esse lugar, essa igreja aqui em Maringá, vai ser um celeiro de ministros, mas precisamos se levantar com identidade espiritual, sabendo quem nós somos. Entendeu? Sabendo quem nós somos. Será que eu tenho condição de estar à frente do departamento fulano? Você tem. Se Deus te chama com o chamado, vem a unção, vem a graça. E pensar grande é o correto, porque filho de Deus foi chamado para pensar grande. Nós fomos chamados para saquear o inferno. Nós fomos chamados para trazer gente que está indo para um caminho de morte, para um caminho de vida. Então você tem que pensar em coisa grande. Você tem que pensar em projeto grande. Tem que pensar em igreja de 5 mil membros. Tem que pensar em departamento de projetos que vão impactar essa sociedade, essa cidade, essa região. Tem que pensar assim, querido. Não pode estar pensando naquela coisinha pequena, não. Porque pensar pequeno é de quem não sabe quem é. Isso não tem nada a ver com orgulho, não, querido. Isso tem a ver com identidade espiritual. Mas a gente tem essa mania, né? Isso é carne pura e é influência de demônio. De sempre medir as coisas e as pessoas e os ministérios e as igrejas pelo tamanho da obra. Querido, isso é demônio puro. Puro, sem mistura. Porque quando a gente olha para uma semente, a gente não deve estar olhando só para um carocinho de feijão, não. Porque essa é a mania. Ver um carocinho de feijão, mas que coisa mísera. E não está vendo, ali tem uma floresta. Uma semente de uma árvore, ali contém uma floresta. Porque se aquela semente cai no solo correto, de acordo com as condições corretas, ela vai produzir uma árvore, aquela árvore vai soltar mais semente, aquilo dali vai criar mais árvore, mais árvore, mais árvore, mais árvore. Os passarinhos vêm e levam para outro lugar, daqui a pouco tem uma floresta. Quando a gente olhar para uma semente, a gente tem que ver uma floresta. Você não pode ver uma semente, esse é o problema com a gente. A gente pensa pequeno demais. A gente olha para a semente e vê só um carocinho. Quando você olha para você mesmo, você vê só um carocinho. Eu sou um carocinho de feijão. Você tem que ver como você é. Você é potencialmente uma floresta. Você é potencialmente um gerador de vida. Você é potencialmente um gerador de grandes obras. Jesus Cristo disse que aqueles que creem fariam as obras dele e as fariam maiores. Maior do que a obra de Jesus, querido. Então é por isso que o diabo fica o tempo todo dizendo, cadê? Não funciona. O que tu é? Não é nada. Essa é a especialidade dele. Será que você não pode reconhecer o diabo? Porque não é só você ter consciência do que você tem e de quem você é. Você tem que ter consciência de quem é o seu inimigo. Porque tem gente que está achando que é gente, que é o povo. Não me dão chance. Querido, não é o povo não. Você tem que entender que são demônios. Se não tem chance, você cria uma. Você está entendendo? Cria, porque há em você a capacidade de criar. Deus te deu a capacidade de gerar riqueza, como está escrito lá no Pentateuco. Deus te deu a capacidade de gerar vida. Deus te deu a capacidade de influência. Foi Deus que te deu. Paulo disse assim, olha, em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo também disse lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 ou 11, ele diz, olha, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. 2 Coríntios 2, 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Ele está falando aqui sobre a importância de perdoar e não ter mágoa com ninguém. Aí o que é que ele diz no 11? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, Satanás é ardiloso e ele usa iscas.
Ele usa situações relacionais para você ficar com mágoa das pessoas e você não está vendo, está caindo feito patinho na cilada. Perdoa todo mundo, vive em paz com todo mundo, porque ele está alcançando vantagem. É aí que ele entra quando você tem mágoa contra alguém. Então Paulo não só sabia que a guerra era contra as forças espirituais, como ele sabia que isso era o ardil de Satanás. Ele não só sabia quem era o inimigo, mas sabia como é que funciona a cabeça do inimigo, a mente do inimigo. Você está entendendo? E diz mais. Em João capítulo 10, versículo 10, diz: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O ladrão usa as mágoas e as decepções com as pessoas para invadir a tua vida. A tua luta não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Então você precisa ter uma consciência espiritual correta, que o diabo está por trás dessas situações. Quando eu passei a maior tribulação da minha vida, alguns sabem aqui, há muitos anos atrás, uma das coisas que mais me impressionou, foi ali que me abriu os olhos, sabe? E de repente mudou tudo, porque eu comecei a buscar a Deus e aí fui batizado no Espírito Santo em março de 94. Mas uma das coisas que mais me impressionou foi que no meio daquela tribulação eu via pessoas do mundo abrindo a boca para falar coisas do diabo na minha cara. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho consciência não só do que eu sou, do que eu tenho, como eu sei muito bem quais são os ardis de Satanás. E quem é que ele usa, viu? Isso não é para você ficar com raiva das pessoas não, porque a Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é para você ter percepção espiritual e consciência do que é o mundo, querido. O que é o mundo? O mundo é isso. O mundo jaz no maligno, vamos despertar. A Bíblia diz, desperta, ó, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Tem que ter percepção espiritual. Sorri para essas pessoas, prega o evangelho, mas não se engane, são filhos do diabo. Ah, mas eu já vi pessoas na hora da maior tribulação, não foi crente nem nada, foi uma pessoa do mundo que usou, porque Deus usou aquela pessoa. Deus pode usar uma jumenta. Deus ameaçou até de usar as pedras para falar. Por que ele não vai usar uma pessoa mesmo que ela não tenha nascido de novo? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida. Vou nem dizer, mas as coisas que eu vi, eu tive a impressão, parecia que eu estava em outro mundo. Inacreditável o que eu vi. Gente que eu nem conhecia falando coisas do diabo, assim. Vai acontecer isso e aquilo. Eu olhei assim, como é que é? Como é que pode isso? Foi quando eu vi que... É por isso que você deve ter um laço de amor cada vez maior com o teu irmão que está aí. Porque ele pode ter defeitos, sabe? Que todo mundo aqui tem defeito. Mas uma coisa eu te digo, eles nasceram de Deus. Todo mundo aqui nasceu de Deus. Diga, eu nasci de Deus. Isso significa que o Espírito Santo tem acesso ao coração dessa pessoa. Você entendeu? Vocês estão entendendo, querido? Então você tem que ter uma consciência de quem você é. Você tem que ter uma consciência do que você tem. E você tem que ter uma consciência de quem é o seu inimigo também. Você tem que ter uma consciência de quem Deus é, porque tem gente que vive, parece que não tem consciência de que Deus é. A Bíblia diz claramente que Deus é bom. Diga, Deus é bom. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 3, Pedro chega ao ponto de dizer assim: se é que você já tende a experiência de que o Senhor é bondoso, tem que ter uma experiência da bondade de Deus. Tem muita gente que está na igreja e acha que Deus não é bom. Não, eu sei que Deus é bom. Então age como se sabe que Deus é bom. Amém? Não só isso, Deus não é só bom. A Bíblia diz em vários lugares que Ele é fiel. Em 2 Tessalonicenses 3,3 diz: todavia o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Diga, Deus é fiel. Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel, Ele disse, Ele vai cumprir. Amém? Ele disse, Ele vai cumprir. Além disso, Deus é justo. Ele é bom, Ele é fiel e Ele é justo. Hebreus 6,10 diz assim:
porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste quando para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Diga, Deus não é injusto. Diga, Deus é justo. Deus é bom, Deus é fiel e Deus é justo. Isso é uma consciência de quem. Então você tem que ter consciência de quem você é, você tem que ter uma consciência do que você tem que ter uma consciência do quem é o teu inimigo, que não são pessoas, e tem que ter uma consciência espiritual de quem Deus é. Ele é o teu Pai. Amém? E além de todas as consciências, ainda tem uma outra final, que está lá escrito em Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ou seja, ter uma consciência espiritual de que o nosso futuro é certo e garantido. Nós temos uma bendita esperança. Amém? O nosso futuro é certo. Vocês estão entendendo a importância de ter um bom testemunho a respeito de si mesmo? Então não se esqueça, você tem que ter uma consciência de quem você é, uma consciência do que você tem. Amém? Consciência espiritual de quem é o teu inimigo, não são as pessoas. E consciência espiritual de quem Deus é. E a consciência espiritual do seu futuro, para onde você vai. O que vai acontecer com você. Você tem um futuro, diga eu tenho um futuro. Oh, aleluia.